VET! Sejam muito bem-vindos! Mais uma live do Projeto VET 10K! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Felipe Cambruzzi, eu ajudo veterinários a ter uma renda de 10 mil todo mês sem precisar se matar de trabalhar. O tema de hoje é: por que o veterinário bom de técnica não é bom em ganhar dinheiro? Eu vou te mostrar por que acontece isso. É raro, mas acontece com frequência. Você vai ver, você vai identificar vários colegas que aconteceu isso. Talvez você seja um deles também, então é importante essa live para você detectar isso. Se caso for um problema, se caso estiver acontecendo isso com você, vai ser muito bem-vinda essa live, porque você pode ajustar isso ao longo do caminho, ao longo do processo, ao longo do seu desenvolvimento profissional, para que você chegue no sucesso como médico veterinário. Por que o VET bom de técnica não é bom em ganhar dinheiro? Eu vou te contar nessa live de hoje. E eu escolhi esse tema porque se você souber isso, souber as coisas que te atrapalham quando você escolhe ser um VET técnico, você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro e vai economizar saúde. Porque você não vai ficar tanto tempo preso naquilo, preso na técnica, preso naquilo que te atrapalha em vez de te ajudar. Muitas vezes a técnica ela atrapalha. Vou te mostrar nessa live de hoje. O que é técnica? Quando eu falo de técnica, que o veterinário é bom de técnica, eu me refiro a protocolos, diagnósticos, tratamentos, condicionados, tabelado, tudo engessado, que é coisa que a graduação traz para a gente. Então, isso é técnica. Isso é ser um veterinário técnico, bitolado, fechado, enclausurado naquilo. E tem algumas características importantes desse tipo de profissional. Espero que você não seja um desses. Eu vou te explicar o porquê que a técnica é importante. Sim, Felipe do meu coração, Ivetes do meu coração, a gente não descarta a técnica. Obviamente, a gente precisa dela. Só que ela sozinha não traz os benefícios que você precisa. A técnica sozinha não traz o seu rendimento de 10 mil ou mais todo mês. A técnica, só por ela, por si só, não traz o seu respeito, o seu reconhecimento, a sua qualidade de vida, os benefícios como médico veterinário em si, tá bom? Então não fiquem presos nisso. Eu vou te explicar hoje quais são os maiores erros de um médico veterinário técnico e por que isso leva ele a não ser bom em ganhar dinheiro. Por que ele não ganha dinheiro porque sendo bom de técnica? Eu citei a faculdade. A faculdade tem um ponto importante, um papel fundamental aqui nesse processo todo, quando a gente fala de técnica, porque técnica a gente aprende aonde? A gente aprende na faculdade. E é errado aprender técnica? Claro que não. Né? Repetindo, não sou contra a técnica. Agora, é importante você aprender técnica, só que você não pode ficar preso nela. Tem estratégias, tem habilidades que você precisa que vão muito além da técnica. Que são, inclusive, mais fáceis do que a técnica. São mais simples do que a técnica em si, propriamente dita, que a faculdade ensina. Então, a faculdade, ela tem uma grade curricular ultrapassada. Ela tem uma grade curricular muito antiga, que foi sendo adaptada ao longo dos anos pelas universidades. As universidades foram crescendo e falam isso. Você sabia, Vete, que o Brasil é o país com o maior número de graduações de medicina veterinária do mundo? É o país com mais graduações de medicina veterinária do mundo. Ah, Felipe, então por isso que tem um monte de veterinário, por isso que a concorrência está altíssima, por isso que a concorrência está desleal. É e não é. Eu posso fazer uma live um dia falando sobre isso, sobre a diferença entre muita gente e concorrência. Tem diferença nisso, né? Então, a graduação, ela começou um papel ali de evolução, só que ela estagnou. Por quê? Por motivos simples. É prático para ela manter a mesma grade curricular, manter os professores que estão há 40, 50 anos na graduação, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas na minha graduação era só os caras cabeça branca. O que é o cabeça branca? É o professor, nada contra, muita experiência na parte didática, ótimos professores, muito bons. Só que, tipo assim, não tem uma atualização, sabe? Então é mais cômodo para a graduação manter esses profissionais formados há muito tempo, são mestres, doutores, ótimos professores. Então a facilidade de manter esses profissionais e de não precisar mudar a grade curricular e a questão financeira também. A questão da pressão popular, a questão da pressão da indústria, das empresas, por formar profissionais em áreas específicas. Que é por isso que hoje o mercado veterinário ele está condensado, mais de 70% dos profissionais hoje que atuam no mercado veterinário estão na área de clínica de pequenos, clínica e cirurgia de pequenos
mais de 70% dos profissionais hoje, pasmem vocês, estão nessa área. Por isso que essa área é uma área com concorrência desleal. É difícil para o veterinário conseguir se manter nesse mercado, sabendo lidar com esse tipo de relacionamentos que não se encaixam, né? Porque o veterinário ele tem essa dificuldade de se relacionar com pessoas, eu vou falar sobre isso. Então, a faculdade, ela nos ensina o quê? Uma profissão. Nada contra, óbvio que não, né? Ela ensina a profissão, a nossa profissão como médico veterinário, a gente deve ser muito grato a isso, não é demérito da universidade ensinar a profissão. Claro que não. Elas precisam ensinar a profissão. Só que uma coisa que falta e que não vai ser corrigida nunca, porque se eles começarem a ensinar isso na graduação, se perde o valor de ensinar uma profissão, tá entendendo? É ensinar a ganhar dinheiro na graduação. Então, a graduação ela não te ensina a ganhar dinheiro como médico veterinário, a ser reconhecido como médico veterinário, a ser valorizado, a se posicionar, a se relacionar, fazer parcerias, relacionamento interpessoal, networking, marketing, ser visto, ou seja, habilidades que o mercado veterinário precisa, o mercado veterinário tem a necessidade que o médico veterinário tenha isso. O mercado veterinário precisa isso no médico veterinário. O mercado de trabalho, se ele percebe se o veterinário não tem isso, ele descarta o veterinário, deixa ele de escanteio. Então, essas habilidades são muito importantes, tá bom? Então, partindo desse princípio de que a graduação ela não nos ensina a ganhar dinheiro, ser referente, ser valorizado, ganhar bem, ter qualidade de vida, a gente tem que prestar atenção. Prestar atenção, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer, então, para ter essas habilidades que eu não consegui na graduação? A graduação me ensinou uma profissão. Ponto. Beleza, tô fera, tô na técnica, eu tô 100%. Agora eu preciso aprender habilidades para ganhar dinheiro, ser valorizado, ser reconhecido, ser referência na minha área. As pessoas me verem, né? Então, a graduação, ela traz isso, ela traz imbuído. Então, presta atenção você, Vete. Quando você estava na graduação, quem está ainda na graduação, se você lembra, ou se você convive com esse tipo de pessoa, de veterinário, ou de estudante, que é o veterinário bom de técnica. Quantos veterinários você conhece, você já ouviu falar, você vê no mercado de trabalho, que são frustrados, são estressados, né? Tirando você, médico veterinário, se você se sente assim hoje, pensa ao seu redor, à sua volta, no seu trabalho, o relacionamento com seus colegas ou na faculdade, como que é? Pense esses profissionais. Quantos deles são frustrados, desanimados com a profissão, pensam em desistir da profissão, né? Quantos deles já pensaram ou pensam em desistir da profissão, querem trocar de profissão, querem trocar de área ou querem abandonar a medicina veterinária? Faz esse exame de reflexão e pensa. É muito comum acontecer isso no mercado de trabalho tradicional. O mercado de trabalho tradicional é um mercado de trabalho que, já falei, 70% dos médicos veterinários estão hoje. Então, é aqui que o VET erra. Aqui o maior erro do VET, por isso que eu trouxe esse tema. Porque quando ele entra para o mercado de trabalho, ele pensa em ir com a maioria, né? Ele pensa em ir para o mercado tradicional, mercado convencional, que é clínica de pequeno, clínica de grandes, ou clínica e cirurgia de pequenos. Mais de 70% dos profissionais estão nessas áreas. É o efeito boiada que a gente fala, por segurança. Tem várias questões, pressão popular, crenças, a sociedade, né, a cultura, leva o médico veterinário a isso, a ser cirurgião ou clínico, né? Então, o maior erro aqui, o que acontece? Quando ele entra para o mercado de trabalho, além de ele seguir as grandes áreas, as grandes massas, ele tem que lidar com a concorrência depois, ele não consegue lidar com essa concorrência, ele desanima. Ele entra para o mercado de trabalho com um olhar estritamente técnico. Quem nunca, né, Beth? Quem nunca? Eu fui assim, muito provável que tenha acontecido isso com você também. A gente entra para o mercado de trabalho com um olhar estritamente técnico, a gente foca na técnica. A gente sai da graduação, os master,
top, pica da galáxia, os mestres em técnica. A gente sai muito bom de técnica da graduação, não é mesmo? Por quê? Porque a gente aprende muito sobre isso na graduação. Técnicas, protocolos, passo a passo da graduação que a gente fala, né, de técnica cirúrgica, de sutura, de tratamentos, né, doses, de diagnósticos, protocolos, tabelas, né, as técnicas da graduação. E a gente entra para o mercado de trabalho com um olhar estritamente técnico, ou seja, a gente tem um olhar muito fechado, não é amplo. Por isso que a gente não vê as outras áreas, porque a gente não vê grandes áreas, a gente foca numa coisa só. Isso leva o veterinário a não ter uma renda digna quando ele entra com um olhar estritamente técnico, porque começa a haver falhas de comunicação, as pessoas começam a não ver ele com bons olhos, ele começa a rejeitar parcerias, ele começa a rejeitar pessoas por ter um olhar estritamente técnico, estritamente bitolado no cão, no gato, no animal, em resolver um problema, resolver uma dor, obviamente, porque a gente aprende isso na faculdade. É errado? Não, não é errado a gente resolver esse problema, mas é errado ter esse olhar estritamente técnico. Aconteceu isso comigo e acontece isso com todos os médicos veterinários. O fato de a gente ter um olhar estritamente técnico e levar a não ter uma renda digna, a gente tenta corrigir isso, sabe como? Que é o maior erro do médico veterinário? Pós-graduação. Aconteceu isso comigo e acontece isso o tempo todo com um colega médico veterinário. Eu vejo isso acontecendo com vocês. Muitos de vocês já entraram para uma pós-graduação, uma especialização, tentando corrigir um erro de renda, tentando corrigir um erro de falta de valorização, falta de posicionar, não consegue ser reconhecido no mercado de trabalho, ou acha que falta alguma coisa, se sente inseguro para começar. Por algum motivo, a gente usa uma muleta psicológica que eu falo que é a especialização. A especialização, nesse caso, para o veterinário, ela funciona como uma muleta psicológica, uma coisa assim, eu não começo, então eu vou para a especialização. Aconteceu isso comigo. Eu vou para a especialização porque ali eu fico mais tranquilo, eu tenho mais tempo para saber em qual área eu quero entrar, porque eu estou perdido. Então acontece isso o tempo todo, velho. E não é demérito seu, não é problema, não é um problema que não é culpa sua. É porque a gente não se preparou exatamente do jeito que deveria ser preparado na graduação. É culpa da graduação. A graduação deveria preparar a gente melhor para o mercado de trabalho quando a gente entra. Mas, enfim, passado essa fase, a gente viu que é um problema lá, foi escasso essa informação lá na graduação, a gente tem que ver agora a solução para esse problema. Não adianta ficar chorando, quem já é recém-formado, já se formou formado há muito tempo, não adianta ficar reclamando. A gente tem que ver soluções para o mercado de trabalho, né? Ver o que eu posso fazer para melhorar isso, aonde que eu posso buscar essas informações para que eu entre para o mercado de trabalho ou para que eu corrija esse percurso meu como médico veterinário, como profissional. Eu sei onde eu quero chegar, então eu tenho que corrigir essa trajetória, esse caminho, né? E a especialização não é a correção. A especialização, ela só te afunda cada vez mais, porque você faz uma dívida, é um custo altíssimo, 30 mil, é tempo, é 2 anos e meio ali preso em uma especialização, e ela não vai corrigir esse problema. Ela vai te ensinar o quê? Mais técnica. E aqui que é o grande erro. Por quê? Porque a técnica já está te atrapalhando, porque você não está olhando para as coisas que precisa olhar, você não está direcionando a sua atenção, o seu foco para as coisas que precisa para ganhar dinheiro, para ter renda, para ter reconhecimento. Você está focando na técnica e a especialização só vai focar mais ainda na técnica. Nenhuma especialização vai te ensinar a ganhar dinheiro, ser referência, ter qualidade de vida, ter tempo para a família. Não. A graduação não ensina e a pós-graduação também não ensina. Por isso que é o maior erro, o médico veterinário, ele se afunda cada vez mais nisso, porque ele se frustra mais ainda. Imagina só, ele entra achando que vai corrigir um problema, mas ele fica ali 2 anos e meio na graduação, sem colocar a mão na massa, sem literalmente fazer as coisas acontecer, só estudando, preso em livro, técnica, pesquisas e área acadêmica, né? Então, a especialização, ela é boa para quem quer seguir na área acadêmica, quem quer ser professor, quem quer seguir na área de pesquisa, né? Beleza?
Agora, quem quer ganhar dinheiro quanto antes, quem quer entrar para o mercado de trabalho quanto antes, quem quer ser reconhecido, ter flexibilidade na agenda, ter liberdade de tempo, independência financeira, você tem que começar o quanto antes. Você não pode ficar perdendo tempo com especialização, entende? Porque na especialização não está a habilidade que você precisa, tá bom? Entenderam essa parte? Por que eu escolhi esse tema? Por que ele é importante? Ele é muito importante por conta disso, tá? Por causa disso. Lembra da frase, nem só de técnica vive o veterinário. Anota essa frase, Vete. Nem só de técnica vive o veterinário. O veterinário, o bom veterinário, o veterinário que tem uma renda digna, tem qualidade de vida, vive bem, ele não vive só de técnica. Tá bom? Então, quais as características, Felipe, do meu coração, de um veterinário bom de técnica? Você vai começar a identificar várias pessoas ao seu redor. O vizinho, o colega do trabalho, o colega da faculdade, assim, já começa a ter esse perfil. Eu sou assim, você vai muitas vezes se identificar assim, né? Você vai se ver nessa posição. Então, essas são características de um veterinário bom de técnica. Primeira característica. O veterinário bom de técnica, ele tem dificuldade de lidar com pessoas e números. A gente já ouviu aquela frase de eu sou veterinário, eu me formei em medicina veterinária para lidar com animais, não com pessoas, e nem com números, né? Eu na graduação, nossa, eu brigava com os números, brigava demais. Na matéria de estatística eu já patinei, já quase fiquei para trás na matéria de estatística, que é uma matéria fácil. Por quê? Porque eu não gostava de número. Eu ficava bravo porque tinha que estudar estatística. Eu não entendia o porquê que eu precisava estudar aquilo. Eu queria técnica, eu queria animal, queria mexer no animal na graduação. É assim com você também, Vete? Foi assim com você? Ou está sendo assim com você? Tinha um colega que ele brigava todo dia para ir para essa aula. Eu lembro até hoje, o meu colega de faculdade. E também quase ficou para trás, ficou em recuperação nessa matéria. Por quê? Porque briga com o número. Então, o veterinário ele tem dificuldade. Esse veterinário bom de técnica é uma característica muito forte dele. Dificuldade de lidar com pessoas e dificuldade de lidar com números. Ele não sabe se comunicar, não consegue atrair clientes, porque ele não sabe se comunicar, ele não sabe se relacionar, ele não consegue atender com excelência, ele não consegue fidelizar aquele cliente que ele atendeu, e ele fica sem cliente. E sem cliente, ele fica sem reconhecimento. Não tem como ter reconhecimento sem cliente, sem renda, sem parceria. Então, uma coisa vai levando a outra. É uma coisa simples que vai levando a outra, que vai levando a outra, por causa de um simples ajuste que a gente tem que fazer na nossa mente, na nossa mentalidade. Ficar preso só na técnica nos leva a isso. Então, o veterinário bom de técnica tem essa característica forte. Ele fica isolado, ele se sente diferente dos outros, porque ele é bom de técnica. A segunda característica do veterinário bom de técnica é ele tenta sempre ficar bom antes de fazer. Já viram isso? Já viram acontecendo isso com os colegas de vocês? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. A gente tenta ficar bom numa coisa antes de fazer aquilo. Como que eu vou ficar bom antes de fazer, Vete, do meu coração? Eu preciso sempre fazer até ficar bom. Se eu não faço, eu nunca vou ficar bom. É uma coisa, é muito estranho isso, né? A gente, é porque a gente não para pensar, mas a gente tenta ficar bom numa coisa sem fazer aquilo. Não existe isso. Então, essa é outra característica do veterinário bom de técnica. Ele tenta sempre, tudo que ele for fazer, tudo de diferente, ele tenta sempre ficar bom antes de fazer. Aí, ele tem medo de começar. Ele não faz, ele não coloca a mão na massa. Aí, o medo de começar faz ele ir para onde? Muleta que eu falei? Especialização. Aí ele vai para a especialização, usa essa muleta psicológica, porque ele acha, é uma crença dele, né? Do médico veterinário que é bom de técnica, é uma crença do médico veterinário bom de técnica, que ele precisa ser muito bom naquilo antes de fazer, porque senão ele vai ser julgado. Ele tem vários medos, né? Vai ser julgado, vai ser criticado, tem muito medo da crítica e do julgamento. Então ele vai para a especialização e usa isso como muleta. E aí o que acontece? Dificulta ainda mais o progresso dele, ainda mais a evolução dentro da medicina, dentro do mercado veterinário.
Já expliquei por quê. Porque a especialização não traz as habilidades que ele precisa para ser reconhecido, para ser valorizado, para ganhar bem. Tá bom? Terceira característica do VET bom de técnica é o VET que não tem parceiros fortes. Mas não é porque ele não consegue ter parceiros fortes, é porque ele não quer. Ele tem um ego muito alto. O ego dele está lá nas alturas. O ego dele é muito alto para isso, é muito alto para ter um parceiro. É muito alto para dividir conhecimento com alguém. É muito alto para fazer atendimentos de múltiplas especialidades. O ego dele é muito alto para pedir ajuda. O ego dele é muito alto para se colocar ao lado de outro veterinário que é inferior a ele. Ele se acha melhor que todo mundo. Então, esse VET é o nem que eu falo. Ele nem indica e nem é indicado. Por quê? Porque o ego dele está lá em cima. Ele tem medo ele não gosta de indicar, porque ele se acha melhor, então ele acha que ninguém é capaz o suficiente igual a ele. Então ele não indica o colega, porque ele acha que o colega é pior que ele. Ele acha que é melhor que todos os outros veterinários. Essa é uma característica do veterinário bom de técnica. Presta atenção nos colegas à sua volta. No trabalho, na graduação, se tem alguém assim. Porque se tiver alguém assim na graduação, já é um forte sinal de que lá no mercado de trabalho essa pessoa vai ter problemas. Nada vem do nada. Quando a gente começa... Tem um perfil comportamental que começa desde a graduação. Né? A gente começa a ter esse perfil comportamental já na graduação. A gente começa a ser moldado o nosso caráter profissional, a nossa técnica, o nosso jeito, tudo é moldado durante a graduação. E aí é o maior problema, porque a graduação, ela te ensina a ter uma profissão. Só que ela não te ensina a como se posicionar sendo esse profissional. Tá entendendo? Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, tem que ficar atento a isso, Vete. Tem que prestar atenção, tá bom? Tem que prestar atenção nos colegas que são assim. Se tiver colega à sua volta que é assim, cuidado, né? Não precisa se desligar dessa pessoa, mas lembra dessa frase, que ela é muito importante. A gente é a média das 5 pessoas com que a gente convive. Se você convive com 10 veterinários que são bons de técnica, são, às vezes, fracassados, não têm rendimento financeiro digno, queria ganhar mais, mas não ganha, não tem cliente suficiente, é bom na técnica, mas não é bom em ganhar dinheiro. Cuidado, a gente é a média das 5 pessoas. Você pode ser o 11º dessa lista, se você convive com essas 10 pessoas. O contrário também é verdadeiro. Se você convive com 10 pessoas que sabem as habilidades que o médico veterinário precisa para ganhar dinheiro, você pode ser o 11º veterinário ao lado dos 10 que sabem ganhar dinheiro. E eu falo ganhar dinheiro, muita gente acha que isso é feio, acha que isso é errado. Não é, Vete. Sabe quando é errado? Quando você não traz resultado para o seu cliente, quando o seu cliente acha que você só está atrás do dinheiro dele, aí é errado, porque ele te chama de mercenário dele. Não tem como ele sentir valor em você, quando você precifica, quando você faz o seu valor, se você só mostra que está interessado no dinheiro dele. Ele te chama de mercenário e ele está certo, porque você não se preocupou com isso. Essa é outra habilidade que a faculdade não ensina. Tá bom? Presta atenção nisso, velho. Quarta característica do VET bom de técnica. Ele não gosta de usar tecnologia. Já viu isso, VET? Tem muito veterinário que é assim. Ele é contra a tecnologia, porque ele acha que a tecnologia atrapalha. Ele fica bravo com o Google. Já viu isso? Tem veterinário que fica bravo com o Google, fica xingando o Google, fica reclamando do Google. Por quê? Vamos ver se vocês sabem. Quem está na graduação, às vezes, pode ser que não saiba ainda, mas quem é formado já sabe. Por quê? Qual que é o problema do Google? Qual que é a grande rixa do veterinário com o Google? Porque o tutor, o cliente desse veterinário bom de técnica, vai lá no Google, procura tudo, depois vem questionar o médico veterinário, o ego dele está lá em cima e não gosta disso. Então ele briga com a tecnologia, ele é contra, inclusive, o Google, ele fala mal do Google, ele fala mal da internet. Ele é bravo, fica bravo com essas pessoas, fica bravo com o Google, sendo que não é culpa do Google, né? Para pensar, o Google não tem culpa nenhuma. O Google é uma ferramenta de acesso, de pesquisa, de informação. Se o cliente está indo lá, está em dúvida,
do que o veterinário falou, é culpa do Google ou é culpa do veterinário? Que não soube explicar, não soube se posicionar, passar o preço certo, não soube fazer várias coisas. É por isso que o tutor está indo lá. Não é culpa do Google, entende? Tá bom, Vete do meu coração? Mas não se preocupa, tem jeito de aprender isso. Você não aprendeu na graduação, mas você pode aprender agora no mercado de trabalho. Nada está perdido. Você não precisa desistir da graduação só por causa disso, entende? Beleza? Outra coisa, que é que ele não gosta, né? O veterinário bom de técnica, ele não gosta de usar tecnologia. Então, ele critica os colegas que não fazem, além de ele ficar bravo com o Google, ele critica os colegas que não fazem do jeito dele, que não fazem igual a ele, que não seguem o que ele segue. Área convencional, método convencional, áreas tradicionais, macroáreas, nichos grandes, clínica e cirurgia de pequenos, por exemplo. 70% dos profissionais estão nessas áreas. Então, ele critica os profissionais que, resumindo, se destacam. Porque o profissional que não segue a boiada, concorda comigo que ele se destaca? Ele é diferente? Só pelo fato de ele não ir com a boiada, de ele fazer algo diferente, ele já se destaca no meio da boiada. Ele já se destaca no meio dos 180 mil médicos veterinários. Então, esse veterinário bom de técnica, ele critica esse veterinário, ele fala mal desses veterinários que vão para áreas menores. Por exemplo, atendimento em domicílio, comportamento canino, preventiva, área preventiva, entre outras áreas da medicina veterinária. Ele critica o profissional que sabe se posicionar, que sabe ganhar dinheiro. É assim que acontece, Vete. Então, essas são algumas características do veterinário bom de técnica. Agora lembra, Felipe, técnica é ruim então? Claro que não, eu expliquei no começo dessa live. É muito importante você saber as técnicas. É muito importante porque sem ela você não consegue ter uma renda de 10 mil ou mais todo mês. Sem se matar. Você precisa da técnica. Só que só ela vai te atrapalhar. Se você tiver só ela em você, não aprender mais nada, nenhuma habilidade, a técnica vai te atrapalhar. A técnica vai te atrasar. A técnica que você acha, isso é contrassenso comum. A gente acha que saber mais a técnica, eu vou ser melhor e eu vou ser... Cara, eu vou ser melhor na graduação, no mercado de trabalho, eu vou ser um melhor veterinário se eu souber mais a técnica. E não é assim que funciona, Vete. O melhor não supera o mais visto. Isso é um detalhe. Quando você não é visto, você não é comprado. Você não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é comprado. Você vende um serviço profissional. Todo profissional, você, eu, a gente vende um serviço médico veterinário. Então, se as pessoas não sabem que eu existo, não adianta eu ser o melhor. Então, o melhor não supera o mais visto. Entende? Então, isso é uma informação importante. Então, saber só a técnica, ser o melhor naquilo que você faz, na técnica, não é o suficiente. Você precisa da técnica e você precisa dos elementos que fazem a técnica sentido para a técnica, dão valor à técnica. O tutor, ele não te pergunta que técnica que você sabe, onde você estudou, qual especialização você fez, quantos papel na parede, diploma você tem. Ele não pergunta isso. Algum cliente já te perguntou isso, Vete, do meu coração? Óbvio que não, ele não te pergunta. Ele te pergunta de resultados, ele te pergunta de o que você entrega, os benefícios do seu atendimento. Isso é valor. Ele vê valor no seu atendimento, não na sua técnica. Entende? Então, só a técnica sozinha, ela não faz milagre. Tá vendo como isso é importante? Vai contra o senso comum, não é? Todo médico veterinário, quando se forma, acha que a técnica vai levar ele para o próximo nível. E não é. Beleza, Felipe, o que fazer então? Simples. Não se preocupa. Presta atenção que é muito simples. Não é complicado, não é complexo, não é difícil. É simples de fazer. Simples mesmo. Tem um passo a passo. Tudo proveniente de habilidades que o médico veterinário precisa saber. Você, eu, qualquer um. Estudante, formado há muito tempo, recém-formado, qualquer médico veterinário precisa saber essas habilidades.
Então, você precisa aprender essas habilidades. Exemplo, habilidades que fazem jus, que se conectam com lidar com pessoas, que fazem você melhorar a sua relação com pessoas. Exemplo, saber comunicação interpessoal, networking, saber conversar com as pessoas, né? Saber se posicionar, saber ser visto pelas pessoas, saber falar com as pessoas, explicar para as pessoas, ter empatia, você precisa se desenvolver pessoalmente para isso também, tá bom? É simples fazer isso. Não precisa fazer uma especialização para isso, Vete. Presta atenção, tá? Não precisa. Você precisa aprender habilidades que façam com que você seja visto, lembrado, comprado e reconhecido. Lembra que eu falei que quem não é visto não é lembrado e quem não é lembrado não é comprado? Se você não é nenhum desses, você não é reconhecido. E o que a gente quer é reconhecimento, respeito, valorização, dignidade, qualidade de vida. É isso que o médico veterinário quer. E não é só querer, é merecer. Você, Vete, do meu coração, merece tudo isso. Eu mereço, você merece, todos os médicos veterinários merecem tudo isso que eu falei. Então, aprender essas habilidades vai te ajudar nisso. Em ser visto, lembrado, comprado, ser reconhecido. São habilidades que te levam a isso. Exemplo de habilidades que te fazem isso. Marketing, saber fazer saber fazer parcerias. Ó, o ego do veterinário que bom de técnico, não gosta de fazer parceiros. Saber fazer um bom parceiro, saber pedir ajuda, ter colegas bons do seu lado. Olha só, a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, saber essas coisinhas, são coisas simples, já te destacam no mercado de trabalho veterinário, já te ajudam demais. Então, é coisa simples. Aprender habilidades que façam você se cuidar mais como profissional, cuidar mais de você como profissional, cuidar das suas finanças, do seu negócio. Exemplo, gestão é uma habilidade importante para o médico veterinário que tem uma renda de 10 mil mais todo mês, que faz com que ele melhore essa parte de não ficar preso na técnica. A precificação, saber precificar, saber fazer um preço, saber cobrar, saber fazer uma oferta, saber construir uma oferta para um cliente, para que ele diga sim para você, para o seu trabalho, para que ele entenda o real valor do seu serviço e não só o preço, não só um número. Então, são estratégias, são habilidades que você, médico veterinário, precisa para chegar na renda de 10 mil ou mais, sem precisar se matar de trabalhar. Tá bom? Mais uma coisa, fazer até ficar bom. É assim que a gente fica bom. É assim que eu ganho experiência. É assim que eu ganho mais clientes. É assim que eu ganho mais. É assim que eu fico bom. É assim que eu fico melhor na técnica e melhor nessas habilidades que dão valor à técnica. Então, fazer até ficar bom. Não espere ficar bom antes de fazer, Vete. Se você esperar ficar bom antes de fazer, você não faz e você não fica bom. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como ser bom antes de fazer. A gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. 100%. Já ouviu essa frase? A gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. O que significa isso? Que se eu não arrisco, se eu não vou lá e faço, eu não coloco a mão na massa, eu estou errando já. Se eu não arrisco, se eu não mudo, se eu não saio da zona de conforto, se eu não faço coisas diferentes, eu já estou errando. Porque a gente erra 100% dos chutes que a gente não dá. Se eu não estou chutando, eu já estou errando. Então, tá vendo como é simples? Não precisa coisa de outro mundo. São habilidades específicas para qualquer médico veterinário. Todos precisam disso. Não espere ficar bom antes de fazer. Faça até ficar bom. Isso é outra coisa que você precisa fazer para mudar isso se você é bom de técnica somente, tá bom? Beleza? A Karen, por exemplo, a nossa aluna de sucesso do treinamento verticão, uma das alunas do treinamento verticão, que chegaram hoje, ela tem uma renda de mais de 10 mil todo mês. Ela
é formado há muitos anos, aí começa, né? Tem especialização, 2 ou 3, tem mestrado, só conhecimento técnico, ela tinha isso, só conhecimento técnico. Ela percebeu que o conhecimento técnico não era suficiente para ela ter tempo para os filhos, renda digna, ter liberdade de tempo e independência financeira. Ela entrou para o treinamento, hoje ela tem uma renda de mais de 10 mil, ela aplicou o método, ela precisou fazer uma coisa diferente na vida dela, porque ela estava fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Isso não é possível, a gente tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, ela é um exemplo de que só a técnica não funciona. Depois eu conversei com ela um dia, ela me contou isso, que ela era presa na técnica. Ela tinha muita teoria, presa na técnica. Imagina, tinha mestrado. Ela não tinha só uma pós-graduação, uma especialização, ela tinha um mestrado. Pensando, eu tenho certeza, não perguntei para ela, mas muitas vezes pensando em fazer um doutorado. Ela ia ficar presa mais não sei quantos anos lá estudando, mais presa na técnica. Então, tá vendo como isso é importante? A gente perceber isso quanto antes, aprender essas habilidades, são habilidades que te levam para o próximo nível, não é a técnica, tá bom? A gente falou hoje, resumindo então, nessa live, o que a gente aprendeu, o que a gente falou? A gente falou por que a técnica é importante, mas quando que ela atrapalha ao invés de ajudar, né? Eu falei isso. Falei das características do VET bom de técnica. O que chama a atenção num VET bom de técnica? E eu falei também nessa live de hoje, ensinei vocês o que fazer para não ser só mais um VET bom de técnica. O que fazer para não ser só mais um VET bom de técnica no mercado de trabalho, que já está cheio. Tem vários veterinários no mercado de trabalho que são só bom de técnica. Não seja mais um desses veterinários, só mais um VET bom de técnica. Isso vai te atrapalhar, tá bom? Beleza?